Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura e eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa: você já escorregou alguma vez? Criança é fácil escorregar, né? Vive correndo. Mas mesmo depois da vida adulta, mesmo sem estar correndo, às vezes a gente escorrega, né? E cai. Outras vezes, surpreendentemente, nós conseguimos escapar da queda. Às vezes nós somos salvos aí por um triz. Já aconteceu isso com você? De escapar por um triz? É bom, né? É bom quando a gente consegue escapar, quando a gente escorrega, mas consegue algum lugar para segurar. Quando vem alguém e nos salva da queda iminente. Eu queria ler com vocês nesta noite um salmo de alguém que olha para a sua vida, para a sua história e consegue perceber que ele escapou por um triz. Acompanha comigo. Eu vou estar fazendo a leitura do Salmo 73. Nos diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam a sua riqueza. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um animal irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na tua glória. Que mais tenho eu no céu além de ti?
Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Ao Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. É um salmo de Asaf. Salmo 73 é um salmo de Asaf. E aí, quem foi Asaf? Você já viu aí alguns salmos, né, de Asaf? Mas quem é esse Asaf? Asaf era filho de Baraquias, filho de Levi, não é? Ele foi um levita, ele foi um salmista, profeta e encarregado da música sacra naqueles dias lá de Davi e Salomão. Ele era, né, levita, era da tribo de Levi, e ele foi escolhido para entoar louvores a Deus. Se você fizer lá a leitura de primeiro Crônicas, você vai ver que quando a arca é transportada lá da casa de Obed-edom para Jerusalém, ele, né, e alguns outros, eles foram escolhidos, né, para entoar esses louvores ao Senhor, né, para conduzir aí a arca de volta a Jerusalém. Então ele era um salmista. Alguém que o rei Davi encarregou de conduzir a adoração. Tá? Ele foi aí escolhido para isso, para ser aquele que conduzia lá a adoração nos dias lá de Davi. Ele foi escolhido, né, no reinado de Salomão, no período aí que o templo foi construído, foi consagrado ao Senhor, né, na inauguração desse templo. Ele foi aquele homem, né, um dos homens escolhidos para fazer parte aí do grupo de louvor lá do templo. A gente vai ver aí a expressão, muitas vezes, os filhos de Asaf. Então, Asaf foi alguém que cumpriu o seu propósito e deixou um legado, deixou um legado, que mesmo após a sua morte, as pessoas viam lá, né, os filhos de Asaf. Coisa boa, né? O Salmo 73, né? Ele apresenta que esse Asaf, né, é escolhido para ir conduzir a adoração dos tempos do rei Davi e depois no reinado de Salomão. Ele foi alguém que passou por momentos difíceis, momentos de confusão, de dilema. E qual era o problema aqui? Se você olhar o Salmo 73, você vai perceber que Asaf ele tinha um problema. Ele começou a olhar para pessoas, para outras pessoas, para os ímpios. Começou a ver que aqueles homens eles tinham uma vida boa. Olhando de fora, parecia que eles não tinham problemas. Parecia que aqueles homens não passavam por nenhuma dificuldade.
Asaf, alguém encarregado da adoração, alguém que cria em Deus, começou a olhar para a vida dos ímpios e começou a se sentir incomodado pela tranquilidade. Ele começou a sentir inveja da tranquilidade daqueles homens. Mas você pode pensar, poxa, como é que isso é possível? Asaf era um judeu, um israelita, não? O termo judeu é aplicado, né, ao povo, né, no período que eles vão para a Babilônia, né, prisioneiros para a Babilônia. Ele era um israelita que tinha lá as suas convicções. Ele começa aí o texto dizendo que Deus, né, é bom para Israel, para com os de coração limpo. E o que Asaf cria? Asaf cria que Deus era um Deus bondoso. E um Deus bondoso para quem? Para com as pessoas que criam nele, que tinham um coração limpo. E acreditava, se essas pessoas estivessem, né, em harmonia com Deus, Deus também seria propício com essas pessoas. Se o povo errava, era castigado pelo pecado. Mas se o povo estava andando aí bem com Deus, então Deus retribuía com coisas boas. Foi assim que a sua fé foi alicerçada. Foi assim que ele foi ensinado, foi assim que ele creu. O problema é que quando ele começou a olhar para os outros, né? Para aquelas pessoas que não tinham Deus no coração, que não tinham um coração limpo diante de Deus, ele começou a questionar essa bondade. Por que essas pessoas não creem em Deus e a vida está indo aí bem, de vento em polpa? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com aqueles que têm um coração limpo. Agora, quanto a mim, os meus pés quase escorregaram. Asaf aqui está dizendo que os pensamentos que ele começou a ter, que ele começou a nutrir, que o olhar que ele começou a lançar para o outro lado, para outros campos, fez com que ele andasse num terreno, num solo escorregadio. E ele percebeu que faltou muito pouco para ele apostatar da fé, para que ele se desviasse do caminho, para que ele caísse. E qual a razão? Qual o motivo? Porque ele quase caiu, porque ele quase deixou, abandonou a fé. O verso 13 vai dizer: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele tinha inveja. Ele começou a olhar para os ímpios e começou a invejar a vida daqueles homens. Ele começou a invejá-los. Antes de eu voltar para o texto, né, do Salmo, deixe-me só dizer uma coisa para você nessa noite. Não tenha inveja. Não tenha inveja. A inveja é uma erva daninha
é algo que vai acabar com a sua vida. Ele tinha inveja dos ímpios, não tem inveja de nada e nem de ninguém. Às vezes as pessoas acabam invejando a vida do outro, ímpio ou não. Começam a invejar o trabalho do outro, a família do outro. Começa a achar que a vida dele é muito boa, é por isso que ele é assim. Cada um sabe as coisas que enfrenta na vida. Cada um sabe das dificuldades pelas quais passa. Então não tem inveja. Não tem inveja da família, do emprego, do cargo que a pessoa ocupa na igreja, do ministério que o outro tem. Não tem inveja dos ímpios, não há nada para invejá-los. Ele quase caiu. Ele quase abandonou a fé, porque ele teve inveja. E o que ele invejava nos ímpios? O texto vai dizer: para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Asaf invejava porque aqueles ímpios não tinham problemas de saúde. Parece que para Asaf aqueles homens nunca ficavam doentes. Eles tinham uma saúde aos olhos de Asaf perfeita. Mas porque eu estou enfermo, não é? Servindo ao Senhor. Por que eu estou enfermo e eles gozam de perfeita saúde? Ele invejou a saúde dos ímpios. E não só isso, ele vai continuar dizendo aí as coisas que ele invejava. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Olha, eles não se cansam. Eles estão aí trabalhando, mas isso não é nenhum fardo, não há nada pesado para eles. Eles estão sempre aí bem. O trabalho deles deve ser algo muito bom mesmo, né? Não se cansam. Se você continuar olhando para eles, para o Salmo, você vai perceber que ele olha para esses ímpios e ele tem inveja, porque eles estão tranquilos e enriquecendo cada dia mais. O verso 12 vai dizer isso. Eles não têm nenhum problema financeiro. Eles são ricos e estão enriquecendo cada dia mais. Talvez ele tenha olhado aí para a carteira dele, tenha olhado para a conta dele. E percebeu que os outros enriqueciam, que esses ímpios enriqueciam. E aos olhos dele, ele estava empobrecendo cada vez mais.
Então, olha, eles têm boa saúde, eles não se cansam, né, no trabalho como os outros, e eles enriquecem cada vez mais. Ele invejou isso. E ele começou a olhar para a vida desses ímpios e começou a perceber também as coisas as características que eles tinham. A vida era boa, então eles eram soberbos. Ele vai dizer aí no verso 6, né, que eles eram homens soberbos. Ele diz que o salmista vai dizer, né, que ele pega a soberba e coloca aqui no pescoço, como se fosse um colar. Eram soberbos e violentos. Soberbos e violentos. Eram pessoas, né, o verso 7, os olhos saltam-lhes gordura. Eram pessoas que adoravam a fartura. Eram pessoas que tinham sempre mesas fartas. Eram fantasiosos, diz o verso 7 ainda. Eram maliciosos no falar. Motejam e falam maliciosamente. Eram aquelas pessoas que tinham aquele comportamento malicioso, aquelas conversas maliciosas. Eram desrespeitosos com o céu, com Deus. Contra os céus desandam a boca e a língua percorre a terra. Então eles falavam, né, dos céus e dos homens também, porque eles vão dizer que a língua percorria a terra, eram pessoas que viviam difamando. E aí Asaf olha para a vida desses homens e ele começa aí a ficar questionando. Ele começa a olhar para Deus e começa a pensar: Deus, poxa, será que o Senhor não está vendo isso, não? Por que essas pessoas têm uma vida tão boa? Será que o Senhor não se dá conta dessas coisas? Eu acho que Deus não está preocupado. Então eu estou perdendo o meu tempo. Eu estou perdendo meu tempo. Inutilmente conservei o meu coração puro. E lavei as minhas mãos na inocência. Ele começa a achar que ele foi um tolo. Ele começou a olhar para os ímpios e a ter inveja deles. E quando ele teve inveja, ele deixou de considerar que até no sofrimento do justo, quando o Senhor permite, ele tem um propósito para isso. Asaf achou que por servir a Deus, ele não poderia sofrer. Eu sei que hoje muitas pessoas pregam isso, não é? Em que a gente pode exigir de Deus, não é? Cura, prosperidade.
que quando você está aí sofrendo é porque algo errado tem com você. Parece que por sermos cristãos não há espaço para sofrimento, para pobreza, não há lugar para isso. Nós não podemos passar por tribulações, por sofrimentos. Mas pregar isso, pregar esse tipo de evangelho, é esquecer do evangelho que o Senhor nos ensinou. Ele mesmo sofreu e disse que aqui nós sofreríamos. É esquecer dos cristãos que sofreram. Mas permaneceram firmes. Asaf deixou que a inveja entrasse no seu coração e com os olhos tomados aí pela inveja, ele não conseguiu perceber as verdades. Ele não conseguiu perceber que não existe caminho bom longe de Deus. Mas uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção é que mesmo tendo todos esses conflitos, tendo todas essas dúvidas, né, deixando aí ser tomado pela inveja, ele continua indo ao templo. O verso 17 vai dizer: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Quando ele vai para o templo, e note, né, o templo era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Quando ele está ali no templo, quando ele vai aí à presença de Deus, ele começou a perceber algo tremendo. Essas pessoas estão aqui, os ímpios estão aí prósperos, mas eles terão um fim desastroso. Eles terão um fim desastroso. Porque não existe felicidade, não existe prosperidade longe de Deus. A prosperidade que você deve buscar é estar cheio de Deus. Nenhum problema em você querer melhorar aí no trabalho, procurar uma coisa melhor para você, procurar dar o melhor aí para sua família. Nenhum problema com isso. Mas a prosperidade que você não pode deixar de buscar de forma alguma é ser próspero na presença de Deus. Esses dias, né? Mês de setembro, eu sempre me lembro de uma tia da minha mãe, né? Minha tia Maura. Eu já falei para vocês, né, pelo menos da Igreja Novo Horizonte, acerca dela, tia Maura. Tia Maura, ela morreu com quase 104 anos, né? Ela morreu no dia 8 de setembro e ela faria 104 anos no dia 10 de setembro. Se ela estivesse viva, né, ela teria feito, agora dia 10 de setembro, 113 anos, né? Morreu lúcida. Viveu muito, né? 104 anos, né? Faltavam só 2 dias. Né? Quase 104 anos ela viveu. É muito tempo. Mas o que são 104 anos diante da eternidade? Eu falo sempre muito dela porque eu gostava muito, muito de tia Maura.
Era muito divertida. O que são 104 anos diante da eternidade? O ímpio, ele pode ser muito feliz aqui, ele pode conseguir muitas riquezas, mas o tempo aqui é pequeno diante da eternidade. Nós não vamos levar nada daqui. Então você precisa ser próspero das coisas que irão com você para a eternidade. Esses ímpios, eles vão escorregar, Deus vai se encarregar disso. Eles serão lançados em destruição, verso 18 vai falar isso. De repente, serão destruídos. Asaf, então, entendeu que essa vida aqui é muito transitória. Que Deus está preocupado, sim, mas o tempo que as pessoas estão aqui são oportunidades que Deus dá a elas para se arrepender e voltar. Mas se permanecerem, o Senhor diz que eles serão aniquilados pelo terror. E aí ele consegue perceber o quanto a alma dele estava enferma, não é? Ele vai conseguir perceber como ele foi louco. Ele vai falar aí do coração, né? Na antiguidade, né? O coração parece que aí era a sede dos pensamentos, né? E os rins, né? Dos sentimentos. Então ele vai dizer aí nos versos, né? 21, quando o coração se me amargou, rins ou entranhas, né? Me comoveram. Ele consegue aí perceber que os seus pensamentos, né, fizeram ele olhar para Deus e deixar de ver Deus como um Deus bom. Ele começou a perceber aí que ele estava amargurado, porque os seus olhos olharam para os ímpios e ele deixou ser dominado aí pela inveja. Ele ficou aí como um animal, ele vai dizer isso. E ele descobriu qual era a prosperidade que ele precisava ter. A presença de Deus na sua vida. Todavia eu estou sempre contigo e tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ele começou a perceber que o bem precioso dele era a presença de Deus, que havia algo destinado a ele na glória. Aquele lugar que não vai haver dor, choro, tristeza. Ele vai olhar para Deus e ver que Deus era a porção dele. Ele era um levita. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai perceber que eles não tiveram, né, na divisão das terras, eles não tiveram, né, uma terra para eles. O Senhor era a porção deles. O Senhor era a porção deles. As outras tribos, né, mandavam as suas cotas, né, para a manutenção dos levitas. Porque o Senhor era a porção dele.
Asaf vai dizer isso. Eles não precisavam ter aquela terra, eles não receberam uma terra para trabalhar nela. A porção deles era o Senhor. Era o Senhor que os sustentava. Ele não precisava ter inveja dos ímpios, porque o Senhor era aquele que o sustentava e mais, dava a ele, dava a Asaf direção. Ele vai encerrar este salmo dizendo: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus foi o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então não tenha inveja dos ímpios. Não fique aí perturbado com as provações pelas quais nós temos que passar. O sol e a chuva vêm para todos. A doença vem para homens bons e homens maus. Estamos aqui neste barco. Mas há uma coisa destinada a mim e a você. O Senhor tem preparado um lugar para as nossas vidas. E enquanto estivermos aqui, Ele vai estar conosco. Então, diga aí para o Senhor que Ele é a sua porção. E que para você, bom é estar junto dEle, fazer dEle o seu refúgio. E enquanto estivermos aqui, proclamar todos os seus feitos. Grande abraço. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.